Quando eu era criança, eu achava que horário eleitoral gratuito não gastava energia elétrica lá da televisão. Não era gratuito. Nada a ver, irmão. Mas fora isso, eu sei que tem muita coisa que você acreditava quando era criança, provavelmente acredita até hoje, mas que são tudo mentira, balela. É mentira. Pois é, nessa singela homenagem ao Dia das Crianças, no vídeo de hoje vamos falar sobre esses fatos que a gente acreditava quando éramos crianças bem inocentes, mas que são grandes mentiras. O vídeo de hoje tá demais, então já deixa seu like aqui embaixo se você for um noventista. E se você chegou agora no canal, inscreva-se, dá essa moral, é de graça e tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! Se você, como eu, né, fã de Chaves, assistiu muito esse, que é o melhor seriado de todos os tempos, certamente já se divertiu muito com ele. Eu sou pobre, mas sou honesto. Honesto? Outro dia não comeu todos os doces que mandei você guardar? Eu sou honesto, mas não sou fanático. E se você assiste Chaves desde os anos 90, certamente já ouviu a história de que todos os atores da série teriam falecido num acidente de avião. O caso foi até assunto nos jornais na época, como essa reportagem aí de 1996, onde o jornal procurou até a Televisa para confirmar que o boato era mesmo falso. Mas teve outra história sobre Chaves que provavelmente se acredita até hoje. No memorável episódio em Acapulco, que se divide em 3 partes, no finalzinho da terceira rola a canção Boa Noite Vizinhança, um dos momentos mais emocionantes da série. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Durante anos você deve ter ouvido que esse foi o último episódio do Chaves, né, que teve seu melancólico fim nesse momento. Outros diziam que na verdade esse foi o último programa com a presença do Kiko, o Carlos Villagrán, que teria saído do elenco, então essa aí foi uma homenagem do Tio Espírito ao Kiko. Porém, meus amigos, as duas versões, essas duas histórias aí são balela. Aliás, até hoje vários sites como o UOL publicam essa mentira sem se preocupar em saber a verdade. A verdade é que o episódio de Acapulco foi gravado e exibido originalmente em 77, mais de um ano antes do Kiko sair do elenco. O que acontece é que a Televisa fez uma bagunça e exibiu o Acapulco no final de 78 e em 79, o que bagunçou é a cronologia, mas definitivamente esse não foi o último episódio de ninguém do elenco. O último episódio em que Kiko apareceu foi esse aí, a escolinha do professor Girafales, exibido mais de um ano depois do especial em Acapulco. Ele saiu devido a desentendimentos com o elenco, principalmente com Roberto Bolanhos, e anos mais tarde estreou um programa na Venezuela. Outra história que perdurou durante anos assim na minha infância e provavelmente na sua também envolve o seriado mais nostálgico dos anos 80, Anos Incríveis. Aí estou eu, Kevin Arnold, 1968, no verão, antes do ginásio. E posso dizer, sem falsa modéstia, que eu era um pequeno atleta bastante promissor. Desde que eu me entendo por gente, todo mundo dizia que o Paul, aquele melhor amigo do Kevin, era o Marilyn Manson, né? Aquele ser estranho do rock and roll. Numa época sem internet, não tinha como contestar a parada, né? A gente simplesmente aceitou que o Paul, aquele nerd indefeso lá dos Anos Incríveis, mais tarde tinha se tornado esse ser esquisito aí, cantando coisas indecifráveis e vestindo roupas esquisitas. Isso provavelmente aconteceu porque o Josh Saviano, né, o ator que fazia o Paul, depois do fim dos Anos Incríveis, ele simplesmente sumiu da TV, isso daí em 93, e seguiu outra carreira, a de advogado. O ator da série chegou a dizer que mesmo anos depois, né, do fim da série, recebia dezenas de e-mails por dia perguntando sobre a tal história dele ser o Manson. Sendo pessoas totalmente distintas, Marilyn Manson continua na carreira musical até hoje, enquanto Josh Saviano abriu um escritório de advocacia e uma empresa que administra a carreira de celebridades em Nova York. Saindo agora um pouco da TV, vamos falar de algumas coisas que a gente ouvia desde que era criança e até hoje tem a certeza de que são verdade, que são fatos consumados, mas na verdade não são. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, fala a verdade. Você ouviu tanto isso que você passou a acreditar. Isso aí na verdade virou até um dito popular. Já diz o velho e conhecido ditado, mais vale prevenir que 2 voando. Mas hoje, meus amigos, eu vos digo, é o contrário
contrário, na verdade, as chances de um raio cair no mesmo lugar são maiores. De modo geral, os raios caem quase sempre nos mesmos lugares, pontos relativamente altos e que se destacam, né, principalmente em áreas isoladas como prédios gigantescos ou árvores solitárias. Isso rola porque campos e cargas elétricas tendem a atingir as extremidades de alguma coisa, então é normal que esses objetos se repitam com frequência, já que eles vão continuar sendo muito altos e se destacando no meio de uma área muito aberta. Para comprovar que o raio cai sim mais de uma vez no mesmo lugar, temos o clássico exemplo do Empire State, né, aquele prédio gigantesco de Nova York. Ele já chegou a ser atingido 8 vezes por raios dentro de 24 minutos. Essa aí você pode anotar aí pra contar pros amigos já no churrasco. A única coisa que eu prefiro evitar até hoje é o que minha mãe falava naquela época, que quando cai um trovão, né, um raio, é melhor não segurar nada metálico. Solta a tesoura, solta até talher. É melhor continuar acreditando nisso mesmo. Outra coisa que você ouviu tanto na vida que você já deve ter se conformado é que a gente não precisa se preocupar com moscas e mosquitos, já que eles vivem apenas 24 horas. Sabe de nada, inocente. Na verdade, existem milhares de espécies, né, de insetos, então não dá pra generalizar assim. Mas em média, uma mosca ou um pernilongo vive aí por volta de 30 dias, alguns chegam até a 3 meses. Em geral, o mosquito passa por 3 fases, né? Os ovos, 24 horas, larvas aí são 7 dias e pupa mais 24 horas e só então ele passa a ser um adulto que vive geralmente um mês aí, azucrinando seu ouvido aí bem quando tá calor, né? Que você tá tentando dormir. Agora, aquela história de que só as fêmeas nos picam, isso aí é verdade. Elas precisam de nutrientes específicos para maturar os ovos, né? Que só tem no sangue. Já os machos se alimentam do açúcar presente nas seivas das plantas. Mas é importante lembrar que algumas espécies bem específicas de insetos de fato só vivem 24 horas, como os efemerópteros, né, bichinhos aquáticos que só servem para se procriar basicamente e pronto, faleceu. Durante muitos e muitos anos acreditou-se que o cachorrinho, né, o melhor amigo do homem, só enxergava em preto e branco. Muitos estudos científicos foram feitos para derrubar essa tese, mas mesmo assim muita gente cresceu acreditando que os dogs enxergavam tudo igual ao filme do Charlie Chaplin. Mas a verdade é que não é bem assim não. Segundo os especialistas, os cães conseguem distinguir cores básicas como o amarelo e o azul. As outras cores acabam caindo nos olhos do cachorrinho, né, em outros tons. Porém, como sabemos, eles enxergam muito melhor no escuro do que nós humanos, além, claro, de ter uma audição e faro muito mais aguçados, então essa paleta de cores limitada não atrapalha em nada para eles. Temos basicamente 3 tipos de cone e cada tipo capta uma banda de espectro colorido, ou seja, uma faixa de cor. Um tipo capta variações de azul, outro variações de verde e outro de vermelho, o que nos dá a chamada visão tricromática. Ao captar essas 3 cores em diferentes frequências, temos a capacidade de enxergar mais de 1 milhão de tons de cores diferentes. Já os cachorros não enxergam apenas em preto e branco, como muitos pensam. Isso porque eles têm 2 tipos de cones, tendo assim uma visão dicromática, onde um cone capta diferentes tons de amarelo e o outro diferentes tons de azul. Assim, eles enxergam uma variação de apenas 10.000 cores em menor intensidade e são incapazes de reconhecer a cor vermelha. Essa é aquela hora que você chama sua mãe, sua avó, então manda esse vídeo pra elas depois. Eu vou contar a verdade pra vocês. Sorvete e bebidas geladas não causam dor de garganta. O quê? Não acredito. Aliás, essas coisas geladas também não pioram a sua garganta caso ela já esteja inflamada. Pelo contrário, tomar gelado pode até ajudar. Sim, você foi dibrado sua vida toda aí pela sua mãe. Segundo estudos mais recentes na otorrinolaringologia, consumir algo gelado quando você está gripado, por exemplo, não prejudica em nada a sua garganta. Ao invés disso, o gelado pode contribuir para uma melhora aí no quadro. É o mesmo princípio de colocar gelo para aliviar dores e inchaços, né? Não é à toa que o consumo de sorvete é indicado após cirurgias na garganta, porque o frio provoca ali uma contração dos vasos sanguíneos, o que ajuda a controlar a inflamação. Lembrando, claro, que deve-se evitar excessos em caso aí de dores na sua garganta, gripe e tudo mais. O ideal é procurar seu médico para ver se está tudo em riba com você. Na verdade é um mito isso, não existe nenhuma comprovação ou evidência científica que diz que o gelado causa uma dor de garganta, né? Se fosse assim, a gente não poderia nunca tomar nada gelado, mas o nosso corpo já tem defesas específicas em relação ao quente ou ao frio. E um exemplo é que em pós-operatório, por exemplo, das cirurgias para retirada de amígdala, a gente orienta até tomar o sorvete. É tomar o gelado, O gelado, até para dar um efeito anestésico. Durante muito tempo acreditou-se que quando a gente ficava muito tempo na piscina ou mesmo no banho, né, as nossas mãos e pés ficavam todos enrugados assim nos dedos,
é porque a gente tinha absorvido muita água e tinha que sair logo para não dar um problema. Porém, não é bem assim. Estudos mais recentes descobriram que esse enrugamento é tipo uma nova skill, entendeu? Uma vantagem que a espécie humana adquiriu com a evolução. Os cientistas concluíram que nossas mãos e pés ficam enrugados para tornar mais fácil o manuseio de objetos na água e até mesmo uma melhor aderência quando você está ali submerso ou pisando em superfícies molhadas. Resumindo, quando a gente fica muito tempo na água, né, a gente se torna uma espécie de anfíbio humano para se adaptar àquele ambiente, o que foi muito útil para o homem em tempos em que ele precisava caçar na chuva ou até mesmo para pescar. Aliás, é útil até hoje. Ou seja, meus amigos, mais uma prova de que o nosso corpo humano é uma máquina perfeita. Evolutionary biologists tested this theory by asking subjects with either wrinkly or non-wrinkly fingers to pick up a variety of wet and dry objects, like marbles. They found that the subjects with wrinkly digits picked up the wet objects 12% faster than their counterparts, but there was no difference when it came to picking up dry objects. The wrinkles apparently helped channel the water away, much like the treads on your car's tires. But then this raises the question, if wrinkly skin gives us a better grip, then why isn't our skin wrinkly all of the time? Well, maybe because shriveled fingers and toes are less sensitive, which is no advantage at all. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, um pouco diferente, trazendo algumas curiosidades e informações legais pra você. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha esse vídeo, manda pra alguém que você acha que vai achar interessante esse conteúdo. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal que a gente tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Aproveita que você tá aqui no canal e já clique em um desses 2 vídeos que tem conteúdo muito bacana que certamente você vai curtir também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!